Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. A você, estrangeiro. Deus lhe abençoe. Hoje eu quero meditar convosco sobre o capítulo 16 de Lucas e o verso de número 19, que diz o seguinte: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Veja o que diz o verso de número 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Bem, essa história foi contada pelo Senhor Jesus. A gente percebe que, ao longo do tempo, o mal ele vai aumentando, a intensidade da maldade, do fechado coração. Aparece aqui duas personagens. Aparece o homem rico, que nem o nome de fato não aparece, só o que ele possuía foi visto. Ele era rico. E em contrapartida, havia na porta daquele homem rico um homem chamado Lázaro. Esse foi identificado com o nome Lázaro, cujo significado significa Deus é minha ajuda. Deus é meu socorro. Então perceba-se o seguinte: de um lado estava o paraíso, um homem que tinha tudo o que precisava. Ele estava extremamente rico. As escrituras preenchem alguns espaços na nossa mente, dizendo que ele vivia regaladamente, esplendidamente. Quando as escrituras apresentam frases, palavras assim, está indicando que este homem rico nada precisava. E se precisasse, condições ele tinha para adquirir. Era um homem que tinha muitos camelos, muitas crias de ovelhas. Pense que na época do Senhor Jesus, a fonte de renda era exatamente a lavoura, a criação de animais, de sorte que a realidade daquele homem era uma realidade esplêndida. É muito bom de se ver este filme, olhando para esse prisma, né? Olhando para essa imagem na vida deste homem. Lembre-se, eu não estou afetando ou atacando quem tem a riqueza. Não. E também não é isso que este capítulo vem falando. Agora pense bem. A realidade de um que era chamado rico e o outro que era Lázaro. Vem dizendo que ele era mendigo. Além de mendigo, ele era terrivelmente adoecido, cheio de chagas, feridas no seu corpo. E ele jazia aonde? Na porta daquele homem que tinha muitas posses. Bem, as escrituras também detalham que os próprios cachorros, os cães, lambiam as suas chagas. Este pediu ajuda, pediu socorro, pediu misericórdia para aquele que muito tinha. Bem, ele não fez caso nenhum. Ele simplesmente fechou seu coração. Não sei o que tinha por dentro do coração deste homem em relação a Lázaro, que ali jazia na porta dele. Lázaro não pediu para ser mendigo. As circunstâncias da vida o levaram àquela situação. Também aquele homem, tanto um quanto o outro, nasceram de igual modo, mas em estrutura social diferente. De sorte
que a gente percebe que o quadro era extremamente diferente um do outro. Bem, este homem rico nada fez por Lázaro. É as Escrituras que vem dizendo. Nada fez. Simplesmente ignorou. Não é porque ele não tinha condições para fazer, não é porque ele não tinha recursos para ajudar. Simplesmente ele fecha o coração, a generosidade é inexistente no coração deste homem. Inevitavelmente todos nós morreremos. Hoje pode ser eu e amanhã pode ser você. Ou hoje pode ser você e amanhã pode ser eu. De sorte que um dia a foice da morte, a estripe da morte, um dia ela vai dançar para um de nós. Mas escuta, ela dançou primeiro para o Lázaro e veio buscá-lo. Escute, ninguém vai para o céu se primeiro Deus não mandar buscar. Observa que quando Lázaro morre, os anjos de Deus vêm buscar, o anjo de Deus vem buscar Lázaro e levar ele para o seio de Abraão. Mas por que será que ele foi para o seio de Abraão, lugar de consolo, de conforto? Era porque ele era pobre? Porque ele era mendigo? Não. Porque o próprio nome já havia dizendo: Deus é minha ajuda, Deus é o meu socorro. Daí nós detectamos a crença em Deus. Não é a condição que define a nossa fé, é a posição diante de Deus que define a nossa fé. E Lázaro estava posicionado diante de Deus, mesmo em uma condição difícil de se lidar, difícil situação, todavia ele nunca deixou de confiar em Deus. Partindo para um pouquinho à esquerda, vamos olhar para o lado esquerdo da página e vamos ver este homem rico, que ele também, a foice da morte, achou ele. E ele desceu para o Hades. O Hades era um antigo deus grego, que era o deus do abismo, o deus da escuridão, que é uma representação de um lugar terrível, onde há dores, ranger de dentes, e muitas coisas descritas neste lugar do Hades. Foi para onde este homem foi. E a pergunta que não quer calar: será que ele foi porque ele era rico? Não. A riqueza não interfere em salvação quando se posiciona diante de Deus. Aquele homem, ele foi para o Hades porque ele fechou o coração. Ele se isolou com o que ele possuía. Ele não quis estender a mão para o seu próximo. E isso viola todas as leis de Deus. Quando alguém pode ajudar e não ajuda, isso é falta de generosidade. E a generosidade tem uma origem: Deus. Este homem, quando chega no Hades, que ele olha de longe, ele vê Lázaro no seio de Abraão, não mais adoecido, não mais fraco, não mais com fome, não mais pedindo a ninguém. Ele estava completamente curado, cuidado, o rosto brilhando, um corpo imortal. Estava lá. O que você faria diante de uma situação dessa? Pense bem. O Deus eterno espera que eu e você tenhamos cuidado com isso. Deus abençoe.